A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo habite ricamente no coração de todos que irão ouvir o meu relato acerca de todos os anos que eu estive na Igreja Universal do Reino de Deus. Não precisa modificar a minha voz, porque quem não tem nada a perder sou eu, e não o Bispo Macedo, que ele tem muito a perder, se ele não se arrepender, e muitos que lá estão. Então, meu nome é Ana Lúcia. Eu passei a congregar na Igreja Universal logo à sua chegada, em 1980, na Igreja do Caminho de Areia. Quem é daquela época, muitos ainda estão, me conhecem. E o que eu vou relatar não é mentira, foi coisas que eu vivi, foi coisas que são relatadas, já foram relatadas por muitos. E os que ainda estão lá não estão totalmente cegos ou estão cegos ludibriados, porque assim como eu vi, essas pessoas, obreiros, membros, pastores, bispos que ainda estão, eles veem e eles sabem. Só que muitos não têm a coragem, não têm a fé de verdadeiramente sair, porque a Igreja Universal, no seu início, ela foi chamada para um trabalho tão lindo, tão maravilhoso, que é um trabalho de libertação, libertar os cativos, como o livro de Isaías declara, que o Espírito do Senhor está sobre mim, para pôr em liberdade o cativo e anunciar o ano aceitável do Senhor. Foi para esse chamado que Deus fez, não somente a Universal, mas muitas denominações ainda, que têm esse trabalho de denominação, mas como a Universal, eles estão se perdendo, infelizmente. Eles estão se perdendo porque a visão, não somente agora, mas a visão na época, porque eu me casei em setembro de 92. Eu casei em 19 de setembro de 92. A igreja onde eu casei foi a Universal, da Boa Viagem. Fui obreira, missionária na época, tomei conta de jovens. E para a glória, em primeiro lugar, de Cristo. O Senhor usou poderosamente a minha vida, a vida do meu esposo. O meu esposo passou pela Rua do Tijolo, Candeias, vários bairros aqui, que no momento, aqui da Ban, dos Leões, né? Várias igrejas, meu esposo passou. E por último, nos casamos. E em 92 nós fomos transferidos para Fortaleza, porque a obra estava precisando lá de pastores. A obra estava nova lá. E exatamente no ano de 92 nós fomos transferidos. E o que era prometido, né, é que esses pastores, todos que foram transferidos, iriam, cada um para um campo de trabalho. Mas conosco não foi diferente, isso foi diferente, porque havia discriminação. E os pastores que chegavam de Rio de Janeiro, de outros estados, eles davam a preferência. Mas mesmo assim, a gente continuou lá fazendo a obra. Eu dormi no relento atrás, Natan, da rádio, estava recém-casada. Meu esposo colocou o paletó dele diante do Senhor Deus. Não tenho porquê, jamais, eu tenho temor de Deus, não irei mentir, jamais. Porque até hoje eu continuo fazendo a obra do Senhor, não mais na Universal. Vou chegar até lá. Então foi assim, foi muita luta. Depois fomos dormir em cima de uma igreja, uma instalação mal feita, ligava a pia, tomava choque, coisas até engraçadas. É até engraçado se ouvir. Mas tudo isso eu passei. Mas quando eu fui acompanhando certas coisas, que não é nem tudo, como todos sabem que esposa de pastor não vê tudo, porque eles não nos deixam ver tudo, mas o pouco que eu vi ali, eu estava com pouco tempo de casado, eu chamei o meu esposo e disse, não foi esse evangelho que eu conheci, não foi esse evangelho que eu aprendi, porque eu já tinha vindo de um outro ministério, graças a Deus, e esse ministério eu aprendi principalmente a palavra.
E todos aqueles jovens que me conhecem, porque foi na igreja do Caminho de Areia que eu tomei conta desses jovens, até hoje, quem guardou aquele trabalho fiel, de muito cuidado, de levar esses jovens, de fazer vigília, de jejuar, jovens sendo libertos na Cidade Baixa, de drogas, e muitos deles ainda me chamam de mãe, porque até hoje eu sou assim, eu cuido da obra de Deus, do povo do Senhor, como minha família. A minha casa é a extensão da igreja, por quê? Porque eu olho os irmãos como minha família. E não para me gloriar, mas eu quero que seja exaltado o Senhor Jesus. Então, quando essas coisas começaram a suceder e outras coisas, né? Pastores agredindo esposa, e aquela ganância, e tem que bater meta, e só dinheiro, só dinheiro. Eu disse ao meu esposo, não foi esse evangelho que eu conheci. Se você quiser ficar, você fica. Mas se tiver de voltar para eu sentar no banco, eu sento, mas a minha salvação, ela é primordial. E a minha salvação, eu não vou perder por causa de homem algum. E o meu esposo falou, você está louca? A gente está recém-casado, como é que eu vou deixar você voltar para a Bahia e vou ficar aqui? E fomos até o líder. Fomos até o líder, nos atendeu e eu conversei com ele. Porque o Senhor me abençoou. Antes de casar, eu trabalhei em uma multinacional, graças a Deus. O meu esposo, com salário de pastor, comprou algumas coisas ele teve condição de comprar sim. Mas a maioria das coisas, graças a Deus, foi o dinheiro do meu trabalho. E aí juntava o meu trabalho com o trabalho do meu esposo. Então eu disse ao líder, olha, eu não vim para cá, mesmo porque vocês nos preparam, né? E eu não vim para cá querendo luxo, mas pelo menos uma vida mais digna. E aí o que descobrimos, o líder da região, ficamos num bairro chamado Aldeota, em Fortaleza, que é um bairro de pessoas que têm uma condição melhor. Quem é de Fortaleza deve conhecer. E ali, como eu já tinha e permaneço nesse trabalhar de evangelismo, nós saíamos porque a igreja era vazia. As pessoas lá tinham condição. E a palavra se cumpre, né? Os ricos são muito difíceis da gente trazer eles para o Senhor. Então nós saíamos dando folheto, evangelizando. E sabe o que esse pastor fazia por detrás? Ele dizia para o líder lá que meu esposo só queria dormir, que meu esposo não fazia nada. E ele, sendo que ele é que pouco ia na igreja, e eu e meu esposo ali, ó, suando, trabalhando. Então, quem me conhece sabe, a Igreja Universal tem muito que agradecer o trabalho. Eu vou falar agora da minha parte. A minha parte como mulher de pastor, a minha parte como obreira. Se hoje a Igreja Universal tem igreja em Mar Grande, Barra do Pote, Barra do Gil, Baiaco, Conceição de Maria, esses trabalhos, até em outros bairros aqui de Salvador, foram abertos por núcleo, chamava núcleo de oração, aonde eu e esses jovens que eu tomava conta, nos santificávamos, jejuava e Deus honrava, para que depois a igreja chegasse nesses bairros. Então, estou falando de algo que eu vivi. E aí, quando depois o meu esposo, eles chamaram o meu esposo à parte, conversaram. E depois de muito tempo, meu esposo veio abrir o jogo. Sabe qual foi o conselho de um líder? O líder maior do estado de Fortaleza. Ele olhou para o meu esposo e falou, você quer que nós venhamos anular o seu casamento? Deixa ela ir embora e você fica. Eu pergunto a vocês que estão ouvindo, obreiros, pastores, bispos que me ouvem, se é que vocês, né, estão tendo essa libertação, porque até isso eles querem, através de mentira, que as pessoas não ouçam áudio. Como é que a palavra do Senhor diz o que o Senhor une, que o homem não venha separar? O meu casamento foi debaixo de oração, foi debaixo de muita oração, porque eu tinha, e pela misericórdia de Deus até hoje guardo o temor no meu coração.
Como é que ele, sem eu adulterar, sem eu trair meu esposo, simplesmente eu não estava aceitando as coisas que eu via naquela época. E imagine hoje. Hoje, cada coisa que eu ouço aí, meu Deus, absurda, absurda que tenha acontecido. Imagine, naquela época, que eu tive toda a coragem, meu casamento estava em jogo, mas eu tenho certeza que ali foi Deus, foi Deus, foi Deus, Natan, que me impulsionou e não me arrependo. O meu esposo, ele começou na obra cedo e eu me lembro bem, eu sempre trabalhei e quando eu saí da denominação, Deus, como é fiel, eu retornei a um trabalho, não mais naquela empresa abençoada que o Senhor tinha me dado, uma multinacional, mas eu voltei, porque eu sempre fui uma boa funcionária, a trabalhar no escritório de contabilidade. Ali eu conheci uma amiga e relatando a situação que a gente estava, ela conseguiu um emprego para o meu esposo na feira dos tecidos, que não existe mais. Meu esposo foi cortar pano. Ele chegava muito triste, Natan, né? Era um ambiente muito pesado. Depois ele foi trabalhar sendo gerente de um açougue. Mas eu me lembro bem que teve uma concentração aqui no estádio da Fonte Nova. Eu fiz bolo, compramos água mineral e o meu esposo foi vender bolo e água mineral. E os olhos do meu esposo enchia de lágrimas, porque todo mundo sabe que quando faz concentração, divide aquele estádio por campos, né, por placas de região. E todos que conhecia gritavam a ele, pastor, pastor, né? E o meu esposo ali. Mas eu digo para vocês, quem tem honra, vai à luta, não espera nada de homens, a não ser de Deus, porque Deus move o coração das pessoas certas. E uma coisa que eu agradeço ao meu sogro, o meu esposo sempre foi guerreiro. Ele foi, desde menino, ensinado a trabalhar, a vender em feira, e dali Deus foi honrando, Deus foi abençoando. Então eu louvo isso, que ele adquiriu do pai dele, trabalhar e a luta. Dali em diante, Deus começou a abençoar, né? Eu sou filha de militar, meu pai já é falecido. E aí, como é que Deus veio erguer a nossa vida? Com trabalho, com dignidade, mas através da minha mãe, que até hoje mora conosco. E ali fomos tomando empréstimo. Deus fechou as portas de um apartamento que o meu tinha para vender, para que esse apartamento fosse vendido para nós. Como é que eu comprei esse apartamento? Não foi com dinheiro da Universal. Na época tinha ações da Telemar. E o meu salário todo eu entrei numa caixa de telefone. Era ali uma loja na Piedade que uma colega me indicou. E esse dinheiro dessas ações eu juntei. Meu sogro recebeu uma rescisão de contrato. E aí ele veio e nos ajudou também. Depois eu paguei esse dinheiro a meu sogro. E dali eu disse, a glória da última casa será maior do que a primeira. E aí o que aconteceu? O Senhor nos tirou, me fez ver uma placa de terreno. E eu disse para o meu vizinho, sem antes o Senhor me mostrar nada, mas pela fé, eu estou vendendo esse apartamento, mas o que Deus tem preparado para nós é maior. E aí eu declarei esse versículo. Sabe o que aconteceu? Eu vi uma placa de um terreno, compramos esse terreno. Hoje eu tenho a minha casa, em cima a igreja, acima da igreja a minha mãe mora. Podemos construir também, preparar uma casa para minha mãe e uma casa de baixo que é aluguel. 4 casas. Não foi fogueira santa, não foi voto nenhum. Foi perseverança e fé no Senhor, na palavra, em obediência, sem temor, sem tirar nada de ninguém. E digo, não para me exaltar. Trabalhamos aqui, somos pouco. Tomamos conta muitas vezes nas reuniões, dá 20 pessoas, às vezes 15. Mas eu posso dizer que sou feliz hoje, porque eu me sentia triste. Dentro de mim, só eu e Deus sabe porque dentro de mim era como se eu tivesse uma dívida com meu esposo.
porque meu esposo, ele entrou muito cedo no ministério. E essa dívida Deus me honrou para que eu pagasse, que fosse fazer o meu esposo voltar para o altar. Mas hoje, trabalhando, sendo autônomo e honrando a Deus e cuidando dessas vidas que o Senhor nos confiou. E eu podendo, chegando nas minhas mãos, e é pouco o que nos chega, mas eu posso dizer que há pessoas que chegam aqui com enfermidade, e eu tendo nas minhas mãos, como já tive, eu pago consulta, eu acompanho essa pessoa em psiquiatra, em médico, em remédio. Eu mobilizo a igreja para ajudar, porque isso é obra do Senhor. E é isso que o Bispo Macedo, que ele é que é o líder maior da IURD, deveria fazer, porque o que chega na mão deles é muito. Mas o que é que ele faz com esses pastores que cedo, em toda a sua juventude, se gastam ali? Quando cai um pastor doente, bota para fora. O meu esposo cuidou de um evangelista na época que eles nem sabem. O evangelista ficou com tuberculose e o meu esposo me contou. Eles mandaram que eu dispensasse ele, mas eu não vou fazer isso. Eu vou continuar ajudando, dando o salário dele até ele se recuperar, até ele ficar bom. E quando ele ficar bom, ele vai decidir o que ele quer da vida dele. Bem assim o meu esposo fez. Continuou escondido, porque ele não ia deixar o rapaz, a míngua, doente, não. Depois que esse rapaz ficou bom, meu esposo chamou e disse, olha, eles mandaram eu te dispensar, mas eu não te dispensei, você já está bem, o que é que você decide? O rapaz decidiu sair, cuidar da saúde, cuidar da vida dele. Então, obra de Deus é isso, gente. Acorde, obreiros, acorde vocês que estão aí dentro, porque o que eles fazem conosco é maldade. Hoje, se eu tenho o que eu tenho, foi porque eu tive família. A minha família é muito unida. A minha família me amparou, a minha família me ajudou, eu tenho amigos, Deus moveu pessoas, moveu coração. Não tenha medo de sair não, porque se vocês ficarem, vocês vão estar participando da iniquidade deles. Eu não quero nenhuma maldade para o Bispo Macedo e para nenhum deles, entendeu? E para mim, na época, foi pior ainda. Eu não sei se vai ter que reduzir o meu testemunho, eu fiquei doente. Eu fiquei com depressão na minha gravidez. E para o meu fundo de poço aumentar, o que é que acontecia? Eu ia para a igreja do Caminho de Areia carregada. E esses próprios foram transferidos para Salvador. E coincidentemente, eles foram para o bairro onde eu estava, tomando banho de óleo, recebendo oração na cabeça. E para eles eu estava endemoniada, eu era o troféu, porque eu tinha deixado a obra, eu saí, por isso que eu estava daquele estado. Era como realmente, tem testemunho aí que vocês mostram, se a pessoa cair, sair da Universal, ele tem prazer em colocar até em cima do altar e dizer, tá vendo? Tá vendo o que acontece se deixar a Universal? O demônio pega. Pastor, aquilo, Natan, aquilo acabava mais ainda comigo. Imagine você tomar conta de muitos jovens, como eu tomava conta. Esses jovens vê o estado que eu cheguei na igreja. Mas hoje eu sei que a depressão foi tudo que já se passou na minha vida, traumas de infância, opressão no ambiente de trabalho, opressão até mesmo na própria igreja, dessas metas que a gente tem que cumprir. Não é alma não, gente, é dinheiro. Não é a vida de vocês, não é a alma, é o valor. E eu discordo disso. Jesus quer as almas. A bênção financeira é consequência. O abençoar é de Deus, mas não tirando a lã das ovelhas. E para a glória de Jesus, minha filha nasceu perfeita, tenho 2 filhos, um casal. Estão fazendo faculdade, graças a Deus. Meu esposo hoje trabalha para si mesmo. E o que eu deixo aqui é Isaías 55:7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Se isso acontecer no coração do Bispo Macedo e de todos aqueles que são subordinados a ele, eles irão
será alcançado pela misericórdia de Deus. Porque eu não vou dizer que a Universal é uma obra do diabo, não. Porque eu consegui, através do Espírito Santo de Deus na minha vida, ver muitas pessoas libertas. Por que são libertas? Porque a pessoa é sincera ali. Há obreiros que se santificam. Há obreiros que fazem a obra de Deus em santidade. E para esses o Senhor tem que honrar. E também por causa da própria palavra, que o Senhor disse que ela não voltará vazia. Não é por causa desses homens, porque esses homens estão em cima do altar, muitos deles, como está aí, se falando. Acorda, gente. Ministrando a palavra, com a cabeça feita, porque cheirou, porque bebeu, acabou de sair de um motel. O que é isso, gente? Misericórdia. Então, o que eu desejo é que eles se arrependam. Eles se arrependam. Que aconteça o que aconteceu, que o Senhor mandou à igreja de Laodiceia. Unge os olhos com colírio, se arrependa. E faça a obra com temor. E faça a obra com amor. E não da maneira que é feito. Joga fora aqueles, que um dia gastaram toda a sua mocidade. Eu pergunto, isso é justo? Isso é humano? É desumano, gente. Não vamos colaborar com uma coisa dessa. Eu oro a Deus, não quero o mal. Eu oro ao Senhor que os liberte e que o arrependimento chegue até eles. E que se assim não acontecer, que o povo se desperte e saia, mas não fique, porque quando nós ficamos é porque nós estamos concordando. Que Deus abençoe a todos. Natan, Alfredo, todos, Marcelo, que Deus cubra a vida de vocês no sangue de Jesus. Que em vocês não tenha nenhum sentimento de ódio e ira, mas que o verdadeiro sentimento que esteja no coração de vocês seja contido nos olhos, os olhos daqueles que estão ainda cegos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade.